Você já percebeu como existe um tipo de silêncio que não vem de fora, mas de dentro? Um silêncio que não é ausência de som, mas ausência de direção. Como se a alma caminhasse por um corredor longo demais, frio demais, vazio demais. E cada passo que você dá parece ecoar num lugar onde ninguém responde. Você já sentiu isso? Esse aperto impossível de traduzir, essa sensação de estar perdido por dentro, mesmo estando cercado por pessoas, tarefas, compromissos, barulhos, e ainda assim, algo dentro de você parece apagado, deslocado, fora do eixo. Você já se perguntou onde Deus está quando eu não sei mais quem eu sou? Já percebeu como o coração fica pesado quando a vida perde o norte? Como se uma névoa baixa cobrisse tudo, tirando os contornos, apagando os caminhos, embaralhando as certezas? E então você tenta seguir, mas cada movimento parece sem força, sem propósito, sem aquela chama que você um dia carregou com tanta convicção? Você já olhou para si mesmo e sentiu como se estivesse caminhando por dentro de um deserto emocional? Areia nos pés, vento no rosto, horizontes distantes e nada que indique qual é a direção certa? Você já sentiu que Deus se afastou, não porque ele se foi, mas porque você não consegue mais ouvi-lo? E então vem aquele medo sutil, quase vergonhoso, quase escondido. Será que ele realmente está aqui? Será que ele realmente me vê? Você já percebeu como há dias em que o coração implora por uma palavra, um sinal, um toque que quebre a escuridão? Dias em que você não quer respostas teológicas, não quer frases prontas, não quer discursos, apenas quer sentir que não está sozinho. Quer sentir que Jesus ainda está no caminho, mesmo quando você não consegue mais caminhar. Você já se pegou pensando: será que eu me perdi de mim? Será que me perdi dele? E ao mesmo tempo algo no fundo, muito fundo, sussurra um pedido desesperado por reencontro, por recomeço, por retorno. Você já percebeu como às vezes é no exato momento em que você acredita estar mais distante, que Jesus está mais perto? Como se ele ficasse parado, olhando para você com aquela mesma ternura que teve com os discípulos na tempestade, como quem diz: eu nunca te deixei, você só não consegue me ver agora. Você já respira, sente, permite. Porque talvez o que você chama de perdido seja apenas o ponto exato onde Jesus está prestes a te encontrar. Há momentos na vida em que a alma parece caminhar sozinha, mesmo quando os pés ainda seguem um caminho visível. É como se dentro de você existisse uma névoa densa, uma espécie de maresia espiritual que encobre tudo: passado, presente, futuro. Você acorda, vive, respira, mas algo dentro permanece suspenso, como um barco solto no mar sem âncora, balançando ao sabor de ondas que você não pediu para enfrentar. E enquanto o mundo continua correndo lá fora, você carrega esse silêncio profundo, quase constrangedor, quase secreto. Um silêncio que ninguém percebe, mas que te acompanha como uma sombra longa no fim da tarde. É nesse terreno invisível que muitos começam a acreditar que se perderam. Não porque se desviaram por rebeldia, nem porque decidiram abandonar a fé, mas porque a vida às vezes implode, desorganiza, desorienta. E no meio desse caos interno, a mente começa a construir pequenos abismos. E se Deus não estiver comigo? E se Ele estiver decepcionado comigo? E se eu realmente estiver sozinho? Esses pensamentos, tão silenciosos, tão sutis, conseguem corroer a coragem que um dia você teve. Eles escavam cavernas dentro do peito e cada uma delas ecoa com a mesma pergunta amarga: o que houve comigo? Mas a verdade profunda, espiritual, aquela que Jesus revelou em cada gesto, cada olhar, cada passo, é que ninguém se perde sozinho.
Não no sentido que você pensa, porque antes mesmo que você percebesse a escuridão, antes que a confusão chegasse, antes que a tempestade interna começasse, Jesus já estava caminhando em direção a você. Ele sempre caminha primeiro. Ele sempre se antecipa ao seu desespero. O Evangelho está cheio de momentos assim, momentos em que alguém se sentia perdido, e Jesus aparecia antes mesmo do pedido de socorro. Como Maria Madalena no jardim, que chorava diante de um túmulo vazio porque acreditava que havia perdido o último vestígio de Jesus. E ele estava atrás dela, vivo, presente, chamando seu nome. Como Pedro, que afundava em culpa depois de negar o Mestre, achando-se indigno, irreparável, e Jesus apareceu na praia com um fogo aceso, peixe sobre as brasas e um convite que não julgava, não cobrava, não condenava, apenas chamava para perto. Como os discípulos no caminho de Emaús, que caminhavam tristes, confusos, acreditando que tudo havia acabado. E Jesus se aproximou quieto, como quem não quer assustar o coração machucado. Esse é o padrão de Cristo. Ele se aproxima, ele se adianta, ele encontra. E é justamente aqui que a virada espiritual começa. O sentimento de estar perdido não é sinal de que Jesus te deixou. É muitas vezes o lugar onde ele te espera. O ponto exato onde ele te fala sem barulho, sem espetáculo, sem urgência, apenas com presença. Uma presença que não pressiona, não exige, não força. Uma presença que permanece. Em algum canto silencioso do seu coração, talvez você já tenha sentido isso. Talvez, mesmo na confusão, algo dentro de você ainda pulsa. Uma luz mínima, quase imperceptível, mas que insiste em não apagar. Esse pequeno brilho não é seu, é ele. É a chama que Jesus guarda em você quando você não consegue guardá-la sozinho. Ele não depende da sua força para ficar. Ele não depende da sua clareza para te amar. Ele não depende da sua estabilidade para caminhar com você. E é aqui, exatamente aqui, neste primeiro passo, que algo começa a reorganizar sua alma. Não porque tudo ficou claro, não porque você entendeu o caminho, mas porque você começa a perceber que alguém está te acompanhando, mesmo quando você não sente. Um reencontro silencioso se aproxima. Há um instante na jornada espiritual em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de respostas e começa a se tornar um espelho íntimo, profundo, desconfortável. Você olha para dentro e percebe que há feridas antigas que você nunca tocou direito, medos que você aprendeu a esconder, cansaços que você empurrou para baixo do tapete da alma. E quando a vida fica pesada demais, tudo isso volta, uma coisa de cada vez, como ecos vindos de um vale distante. É nesse ponto que muitos acreditam que estão completamente perdidos. Mas, na verdade, é aqui que Jesus está mais perto. Porque, ao contrário do que pensamos, Jesus não se aproxima quando estamos fortes, alinhados, seguros. Ele sempre se aproxima quando estamos quebrados, quando o coração perde o ritmo, quando a mente perde o controle, quando o espírito perde o fôlego. Ele não se assusta com o seu deserto interno, ele o atravessa com você. E esse deserto tem cheiro, ele tem textura, ele tem vento frio que bate no rosto e parece lembrar você do que já viveu e do que perdeu. Ele tem areia que gruda nos pés, fazendo cada passo parecer mais lento, mais pesado. Ele tem horizontes longos demais, que cansam os olhos antes mesmo de você caminhar. É esse lugar seco, silencioso, sem contornos, que Jesus escolhe para te encontrar. Porque ele sabe que é ali que você finalmente para. Não porque quer, mas porque não consegue mais continuar sozinho. Os discípulos sentiram isso na pele no meio do mar. A tempestade não era apenas vento e água, era o reflexo da própria alma deles. Cada onda que batia era um medo, cada trovão era uma memória, cada sacudida no barco era uma dúvida gritando.
E enquanto eles lutavam por estabilidade, Jesus vinha caminhando sobre as águas. Não correndo, não desesperado, não apressado, caminhando, tranquilo, certo do que estava fazendo, certo de quem eles eram, certo de onde encontrá-los. Essa é a imagem que o Evangelho nos entrega para momentos como o seu. Quando tudo dentro de você parece um mar revolto, Jesus não está longe. Ele está vindo na sua direção. Ele está caminhando sobre aquilo que te assusta. Ele está pisando exatamente nas águas que tentam te engolir. Ele está usando o próprio caos para chegar até você. E quando ele chega, ele não fala com acusações. Ele não pergunta por que você perdeu a fé. Ele não exige explicações. Ele simplesmente se apresenta como fez com os discípulos naquela madrugada. Sou eu. Uma frase curta, um toque de presença, uma declaração que invade a alma como luz que se infiltra pelas frestas de uma porta semi-aberta. E talvez seja isso que começa a despertar algo dentro de você. Uma lembrança distante de que o amor de Jesus nunca dependeu da sua estabilidade emocional, de que ele nunca amarrou sua presença ao seu desempenho, de que ele não te abandona quando você está frágil. Ele se revela. No fundo, bem no fundo, existe uma voz pequena dentro de você que sabe disso. Uma voz que sussurra quando o caos grita. Uma voz que não usa força, não usa pressão. Uma voz que parece tocar seu peito por dentro e dizer: eu estou aqui. E quando essa voz se revela, mesmo que levemente, algo muda. A tempestade pode continuar, mas o medo começa a perder espaço. As dúvidas podem permanecer, mas já não governam. O caos pode não cessar, mas deixa de ser o centro, porque o centro voltou a ser ele. É nesse reencontro silencioso que o coração começa a se reorganizar, mesmo sem perceber. Como quem encontra um abrigo no meio da noite, uma vela acesa no fundo de uma caverna, uma mão estendida na escuridão. Algo está despertando dentro de você. Algo que não vem de você. Algo que ele plantou. Há um tipo de confusão interna que não nasce do pecado, nem da falta de fé, nem da ausência de Deus, mas do excesso de dor. Quando o coração fica cansado demais, ele começa a embaralhar tudo. Memórias, promessas, pensamentos, expectativas. É como se dentro de você houvesse uma caixa inteira derrubada no chão, com peças misturadas, quebradas, algumas que você nem lembra mais de onde vieram. E nesse clima de desordem emocional, você tenta se recompor, tenta se reencontrar, tenta recuperar o controle. Mas quanto mais tenta, mais perde a força, mais perde o rumo, mais perde a coragem. E é aí que surge aquele sentimento terrível de estar perdido, perdido de si, perdido de Deus, perdido do caminho. Mas existe algo que quase ninguém percebe nesses momentos. Quando você perde o fio da própria história, Jesus segura o fio por você. Quando as peças se embaralham dentro da sua mente, ele não se confunde. Quando você não consegue mais interpretar seus próprios passos, ele sabe exatamente onde você está. E quando você não consegue pronunciar uma única oração coerente, ele já está orando por você. O Evangelho revela isso de forma tão íntima, tão profunda, tão pessoal, que chega a doer de tão real. Maria Madalena, por exemplo, estava completamente desorientada no jardim. Chorava diante de um vazio, acreditando que tinha perdido tudo, inclusive aquele que mais amava. Ela tentou interpretar a cena, tentou entender, tentou explicar, mas nada fazia sentido. O coração dela estava em ruínas. O mundo interno dela estava escuro demais para enxergar qualquer tipo de esperança. Ela estava perdida por dentro. E então, Jesus a chamou pelo nome. Não fez um sermão. Não deu uma explicação teológica. Não exigiu um entendimento imediato. Ele apenas pronunciou o nome dela.
Um nome dito com ternura, com presença, com profundidade. Um nome dito como só Deus consegue dizer. E naquele instante, tudo voltou ao eixo. Não porque o cenário tinha mudado, não porque a dor tinha desaparecido, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ela percebeu quem estava diante dela. É isso que Jesus faz com quem se sente perdido. Ele chama pelo nome. Ele toca o ponto mais pessoal da alma. Ele encontra o caminho até você mesmo quando você não encontra o caminho até ele. Jesus não depende do seu equilíbrio para te amar. Ele não depende da sua clareza para te guiar. Ele não depende da sua força para te sustentar. Ele apenas vem, ele apenas chama, ele apenas fica. E se você escutar com atenção, não com os ouvidos, mas com o coração, talvez perceba que ele já está te chamando também. Talvez seja por isso que mesmo no meio da confusão, ainda existe aquele pequeno impulso que te faz continuar buscando. Talvez seja por isso que, mesmo cansado, você ainda sente que não quer desistir. Talvez seja por isso que, mesmo ferido, existe uma parte de você que ainda deseja ser encontrado. Isso não nasce de você. Isso não é força humana. Isso é a voz dele tocando sua história por dentro. Esse chamado de Jesus não vem com barulho. Ele não rasga o céu, não sacode o chão, não invade sua mente com pressão. Ele vem como luz suave atravessando uma fresta, como vento manso entrando pela janela, como um toque silencioso no ombro. E quando você percebe, algo começa a se reorganizar. O caos interno não desaparece de uma vez, mas deixa de te definir. A confusão não some de imediato, mas perde o poder que tinha sobre você. A sensação de abandono começa a se desfazer como neblina diante do sol. Porque quando Jesus chama, a alma lembra quem é. Lembra de onde veio. Lembra de quem a segura. Lembra de quem a ama. E aos poucos, o que antes era confusão começa a dar lugar a um reencontro. Um reencontro profundo, íntimo, inegável, um reencontro que não se explica, se vive. Há um ponto da caminhada espiritual em que o coração não apenas se confunde, ele se esgota. É como se você tivesse atravessado dias longos demais, noites frias demais, perguntas profundas demais. E agora chegasse diante de um limite interno que você não consegue mais ultrapassar. Um limite que não é físico, não é racional, não é visível. Mas existe um limite que diz, daqui eu não consigo mais seguir. E quando você chega nesse ponto, a sensação de estar perdido fica ainda mais pesada, quase sufocante. Parece que tudo o que você tenta não funciona mais. Parece que tudo o que você acreditou está distante. Parece que a fé, tão viva em outros momentos, agora se move devagar, como brasa quase apagada depois de uma longa tempestade. É nesse lugar, exatamente nesse, que muitos pensam que Deus desistiu, que Jesus se afastou, que o plano acabou, que o caminho se encerrou. Mas a verdade é muito mais profunda, muito mais surpreendente, muito mais divina, porque o lugar onde você acredita que acabou é, muitas vezes, o lugar que Jesus escolhe para começar algo novo em você. Foi assim com Elias, quando se sentiu tão esgotado que pediu para morrer debaixo de uma árvore. Foi assim com Jonas, quando se isolou no fundo do barco, fugindo de si mesmo. Foi assim com Davi, quando escreveu salmos banhados em lágrimas, dizendo que a alma dele afundava em lama profunda. E foi assim, principalmente, com Pedro, o discípulo que tropeçou mais perto da luz do que qualquer outro. Pedro achou que tinha estragado tudo, achou que seu erro tinha apagado seu chamado, achou que sua falha tinha colocado um ponto final na história. Mas Jesus apareceu exatamente no ponto em que Pedro acreditava estar acabado e reacendeu tudo. Porque Jesus não começa do seu começo, Jesus começa do seu fim. Ele não espera você estar forte, estável, pronto.
Ele começa quando você chega no limite, quando já não tem argumentos, quando não tem mais mecanismos para se defender, quando a alma fica tão vulnerável que qualquer toque de presença vira milagre. E à medida que isso acontece, algo secreto começa a nascer dentro de você. Uma compreensão silenciosa de que Deus nunca precisou da sua força para te sustentar. Nunca precisou da sua perfeição para te amar. Nunca precisou da sua clareza para te guiar. Ele sempre trabalhou melhor na sua fraqueza. Ele sempre brilhou mais onde você enxergava menos. Ele sempre se revelou mais intensamente onde você acreditava estar perdido. Às vezes, a sensação de estar perdido não é um erro, é um convite. Um convite para parar de caminhar com as forças que já não tem. Um convite para deixar cair as armas que já pesam demais. Um convite para permitir que Jesus faça aquilo que você tentou fazer sozinho por tempo demais. O coração humano tem uma mania, a de tentar resolver tudo antes de se entregar. Mas quando a alma chega nesse ponto de esgotamento, algo finalmente cede, finalmente se rende, finalmente permite. E é nesse instante de rendição silenciosa que Jesus entra, como vento suave depois de uma noite pesada. Ele não chega com aplausos, não chega com discursos, não chega com exigências. Ele chega com presença, apenas presença. Uma presença que envolve, que abraça, que levanta. Uma presença que aos poucos reposiciona você, não pela força, mas pelo amor. Não pelo medo, mas pela verdade. Não pela urgência, mas pela graça. O que parecia ser o fim é o lugar onde ele reacende o início. O que parecia desordem é o lugar onde ele começa a reorganizar tudo. O que parecia escuridão é o lugar onde ele acende luz suficiente para o próximo passo. Não para todos, apenas para o próximo. E isso para ele é suficiente para começar a reconstruir você. Há uma respiração nova se aproximando. Uma brisa leve, quase imperceptível, que anuncia que ele está perto. Mais perto do que você imagina. Ele não deixou você. Ele nunca deixou. E agora, ele está prestes a mostrar isso de um jeito que a sua alma não vai esquecer. Há um instante, quase sagrado, em que tudo aquilo que você carregou no escuro começa a se mover. Não porque as circunstâncias mudaram, não porque a vida repentinamente ficou leve, não porque a dor sumiu, mas porque Jesus se aproxima de um jeito tão silencioso e tão real que a alma não consegue continuar sendo a mesma. É como se algo dentro de você, que parecia morto há muito tempo, de repente respirasse de novo. Como se uma brasa escondida sob cinzas antigas reacendesse. Como se uma lembrança de quem você sempre foi e de quem ele sempre foi emergisse devagar, devolvendo sentido ao que parecia perdido. Esse reencontro não acontece com barulho. Ele nasce como a luz do amanhecer, que primeiro toca o horizonte com um filete finíssimo, quase invisível, até que pouco a pouco tudo ao redor começa a ganhar forma. Assim é Jesus quando encontra um coração cansado. Ele não invade, ele ilumina, ele não exige, ele restaura, ele não cobra, ele chama. E quando ele chama, algo profundamente humano dentro de você responde, mesmo quando você acha que não tem forças para responder. Esse movimento interior não é produzido por desempenho, disciplina ou maturidade espiritual. Ele nasce da presença, ele nasce do toque, ele nasce da voz que chamou Maria no jardim, chamou Pedro na praia, chamou Tomé no meio da dúvida, chamou os discípulos no caminho de Emaús. Uma voz que não muda, não envelhece, não perde autoridade, não perde afeto. Há algo que você precisa entender. Ninguém que Jesus encontra permanece perdido. Ninguém que ele toca continua no mesmo lugar. Ninguém que ele chama segue na mesma escuridão. Jesus não apenas encontra, ele recoloca, ele revela, ele reacende, ele reconstrói.
E às vezes esse processo começa dentro de você antes mesmo de você perceber, antes mesmo de você entender, antes mesmo de você conseguir agradecer. Talvez você não veja um caminho ainda. Talvez tudo ao seu redor ainda pareça confuso. Talvez você ainda esteja tentando entender por que teve que passar por tudo isso. Mas mesmo enquanto você tenta decifrar o invisível, algo já está se alinhando dentro de você. Há um eixo se formando. Há uma clareza surgindo. Há uma paz entrando devagar, como quem não quer assustar. Há uma certeza que volta a pulsar. Ele está aqui. Não porque você sente o tempo todo, mas porque Ele prometeu. E Jesus não mente, não muda, não volta atrás naquilo que declara. Chegou o momento de você respirar com Ele, de entregar o que pesa, de permitir que essa presença faça o que só a presença dEle faz. Inspire devagar, profundamente, como quem abre espaço dentro do peito. Expire, deixando sair o que você não precisa mais carregar. Jesus, eu chego diante de Ti exatamente como estou, com meus vazios, meus medos, minhas confusões, minhas perguntas. Eu reconheço que tentei tantos caminhos sozinho, caminhos que me cansaram, que me feriram, que me dispersaram. Mas agora eu paro, agora eu descanso, agora eu entrego. Toca as partes de mim que ficaram perdidas pelo caminho. Recolhe os pedaços que ficaram espalhados pela vida. Ajusta o que está desalinhado. Sara o que ainda dói. Acalma o que ainda grita. E reacende em mim aquilo que só a Tua voz pode despertar. Eu recebo a Tua presença. Eu recebo a Tua luz. Eu recebo o Teu caminho. E declaro com fé, mesmo que pequena, eu não estou perdido, porque Tu me encontraste. Amém. Se este devocional falou com você, escreva nos comentários. Jesus me encontrou. Deixe seu like como um amém silencioso que ajuda esta palavra a alcançar outras vidas. E se desejar caminhar mais fundo na fé, inscreva-se no canal. Ainda há muito que Jesus quer revelar ao seu coração, e o próximo devocional pode ser exatamente a palavra que sua alma está esperando.